A entrevista está começando agora, programa Ministros da Santidade 106.7 FM, a rádio que abençoa a sua vida. Hoje Deus colocou no meu coração sobre falarmos um pouquinho sobre louvor e adoração. E ninguém melhor na direção do Espírito de Deus do que o nosso irmão Arruda, que nasceu para levar essa mensagem através da música, fundador do ministério Intimidade, Graça e Fogo. Amém. E ele está aqui para passar um pouquinho daquilo que Deus deu para ele e vai edificar a sua vida. E eu creio que ele já está aí preparando um louvor para a gente iniciar essa entrevista aí, talvez de sua autoria. Ele vai trazer algo aí movido pelo Espírito Santo e nós estaremos falando sobre o assunto aí. Amém. Vamos lá, irmão? Espírito de Deus, vem neste lugar. Espírito de Deus, vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem aqui. Vem com tua glória, vem com tua glória, vem com tua glória, Senhor. Vem aqui, Espírito de Deus, vem neste lugar. Espírito de Deus, vem neste lugar, vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem aqui. É isso aí, nossa, que presença maravilhosa. A gente sente assim realmente que a música foi algo criado realmente por Deus, é algo eterno, é algo que vai além dessa dimensão natural que nós vivemos. E ela deve ser usada justamente para o seu próprio louvor, para o louvor do próprio Deus. Irmão Arruda, eu queria aqui como base dessa entrevista sobre louvor e adoração, o Salmo de número 33 diz: regozijai-vos do Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Versículo 2 ele diz: louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Versículo 3: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Irmão Arruda, pelo que a gente vê, sabemos que os salmos eram composições, muitos desses salmos escritos em tempos de luta, de dificuldade. O Salmo 121 mesmo, quando Davi falou: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele estava sendo perseguido ali quando ele estava no deserto de Zif, próximo a Maom, e havia uma montanha ali, e
Davi estava de um lado, 1 Samuel 23 diz isso, e Saul e 3.000 homens do outro lado, e Saul decide cercar. Colocaram homens para cercar Davi, então ele não tinha saída. Eu imagino ele olhando para os montes e procurando, talvez imaginando ter asas para poder subir lá, para poupar a sua vida. E nesse momento ele compôs esse hino ao Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. E quando ele adorou ao Senhor, Deus interveio de uma forma sobrenatural. Um mensageiro veio a Saul. Saul estava esperando tanto para destruir Davi, aquele era o momento oportuno. E de repente o mensageiro chega dizendo: olha, vamos voltar porque os filisteus invadiram Jerusalém. E Saul recua com seus exércitos. Então, eu quero te perguntar aqui se realmente essa questão do louvar no deserto, louvar na prova, é profético, tem um poder de abrir portas para as nossas vidas que muitas vezes estão fechadas. Há poder de trazer ao ponto de Deus intervir na sua história, aquilo que poderia ser o fim. Quando você ministra um louvor de adoração, mesmo não vendo circunstância, mesmo tudo dizendo que Deus te abandonou, que não vale a pena ser fiel a Ele, mas você experimenta adorá-lo e exaltá-lo assim. Você tem uma experiência realmente com isso, acredita que isso é real, Deus ainda intervém. Quando você louva Ele num momento de dificuldade e aperto, Ele vem com socorro, com alguma intervenção sobrenatural, irmão Arruda? Eu acredito na misericórdia de Deus. E eu penso que a adoração não está ligada somente a canções, a melodias e a letras. Mas a adoração, o louvor que liberta, está direcionado, está ligado realmente à sua entrega, aonde está o seu coração. Davi, a gente sabe que era um homem que ele é um exemplo de entrega, um exemplo de adoração. E quando você vê, quando o profeta chega nele e fala assim: você vai ter que cair na mão de alguém, você escolhe, você vai cair na mão do seu inimigo ou você quer cair na mão de Deus? Ele vai falar: eu quero cair na mão de Deus, porque na mão de Deus tem misericórdia. Então eu entendo que a adoração está ligada à nossa conduta de entrega, e não à nossa música, aquilo que a gente canta, ou aquilo que... não só, né, as melodias, as harmonias e tudo mais, mas a nossa entrega, a nossa confiança nele. Isso como um ato de adoração, como um ato de louvor que move o sobrenatural em nosso favor. Eu acredito nisso, de verdade. Correto. E aqui a gente, conforme vê no Salmo, a gente entende que como louvor e adoração não é simplesmente a música, mas ela pode ser executada através da música, como você mesmo diz. O salmista, ele diz aqui do louvor ao Senhor com harpa, com instrumentos musicais, e cantar um cântico novo. Como é a vida de um levita? Às vezes entra numa monotonia, às vezes a gente percebe que a gente está assim, repetindo as coisas, falta essência. O que é necessário para essa essência realmente vir contagiar e trazer Deus realmente para o ambiente onde está sendo adorado? Vida. Hoje nós vivemos tempos difíceis. Eu nunca vi tantos tempos difíceis como os tempos de hoje, principalmente na música. As pessoas estão muito vendidas. Os ministros só pensam no sucesso, só pensam na glória do homem para si. Muitos pastores só querem demonstrar o seu poderio bélico espiritual. Eu tenho grandes ministérios de louvor, e muitos ministros de louvor só querem mostrar o quão grandes eles são. E nós vemos tempos muito difíceis. O que você precisa para que você até a presença de Deus é um coração contrito. A Bíblia diz que Ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito, a um coração arrependido. E o que um ministro de adoração, o que um levita precisa ter hoje é vida. E uma vida verdadeira, uma vida com Deus. Uma vida que você falha, uma vida que você não é o super, uma vida que você passa por dificuldades, uma vida que você pensa que você não vai conseguir, mas você tem que ter a certeza de quem te chamou. Que muitas vezes você espera que algo aconteça grandiosamente, mas às vezes Deus te chamou para você louvar dentro da sua família, para você ser um levita, para você ser um sacerdote, para você ser um adorador dentro da sua casa.
E não só nos palcos, como todo mundo prega hoje, né? Que hoje todo mundo que começa um ministério de adoração, ele não serve. Então, querido, se você quer servir, se você quer ter se você acredita que você tem um ministério de adoração, sirva. Sirva a sua igreja, sirva os seus pastores, sirva os seus amigos, sirva os seus familiares, sirva quem você não conheça, sirva. Seja menor do que eles, sirva a eles. Porque se você não servir, você não serve para ser um ministro de adoração. Você serve para qualquer coisa, você pode ir para o The Voice, mas para o altar você não serve. Interessante. E assim, eu acho que o melhor exemplo para falar sobre isso é a vida do próprio Davi mesmo. Porque a vida dele está relacionada ao servir. Quando ele poupando a vida de Saul, servindo ele mesmo, Saul tentando matá-lo, ele foi fiel, amando. Eu acho lindo isso. Interessante que o Davi, eu vejo o Davi como um protótipo da obra de Deus nas nossas vidas. Ele escolhe a pior matéria às vezes para ser um instrumento de louvor e adoração a ele. Porque às vezes as pessoas que oram, poxa, eu queria ser Davi, como Davi. Mas se você for olhar a vida de Davi, Davi era uma pessoa muito instável. Olha, ele não era um bom exemplo como pai, como esposo. Ele chegou a cometer um adultério, um homicídio consecutivamente. Mas o que eu acredito que é bom em Davi é o coração de ser. A sinceridade de reconhecer que errava, de não largar a presença de Deus por nada, porque muitas vezes até nós ministros, muitos ministros do evangelho de louvor, eles estão bem com Deus, quando eles tropeçam, eles querem desistir daquilo. E eu vejo em Davi uma vontade de não desistir de Deus. Ou seja, faça, me corrija, me ensina, mas eu não quero perder a sua presença. Então eu vejo um exemplo ótimo nele. E a gente estudando aqui, segundo o texto aqui, das pessoas que estão participando, na essência o louvor, eles acreditam que é um termo relacionado à apologia. É um termo relacionado a aplaudir, elogiar, né? Correto. E a adoração, ele já diz que veio aqui do latim adorare, que é falar com. Então eles acreditam que está relacionado ao culto a Deus, a um amor profundo, né? Render a Deus, né? Se render a Ele. Então eu quero te fazer uma pergunta aqui, irmão Arruda. Como tem sido, como surgiu esse entendimento que você tinha no ministério de louvor e adoração através da música? Como surgiu esse ministério de intimidade, graça e fogo? Foi alguma visão, alguma coisa que aconteceu repentinamente, ou foram peças encaixadas? Na verdade, até hoje eu ainda não entendo, porque eu olho para a minha história e na minha família ninguém é músico, e só eu que desde pequeno isso queimava no meu coração e eu queria muito tocar violão. Mas mesmo depois que eu entrei na igreja, que o Senhor foi me direcionando a isso, o ministério nasceu justamente para ter que ganhar almas para a pessoa do Filho de Deus, para trazer pessoas para o reino de Deus. E esse foi o meu maior objetivo: servir as pessoas, atrair as pessoas, juntar as pessoas para que nós juntos pudéssemos adorar ao Senhor, seja no quarto, seja na praça, seja em qualquer lugar. E as coisas foram acontecendo e a gente foi crescendo tecnicamente, né? A gente começou a estudar bastante música. Mas o nosso ministério nasceu mesmo para isso, com esse propósito de adorar ao Senhor, mas não adorar simplesmente na nossa apresentação, adorar com as pessoas, que as pessoas adorassem a Deus junto com a gente, junto comigo, que nós não fizéssemos isso só, que não ficasse uma coisa, apenas uma apresentação. E assim tem sido até os dias de hoje, e Deus tem nos abençoado, Deus tem nos honrado, e foi assim que surgiu mesmo, com o propósito de ganhar pessoas para o reino de Deus. E esse nome foi quando foi dado esse nome? E o que significa aí, resumidamente? Esse uma nome? Visão que nós temos. Na verdade, esse nome nasceu, eu era adolescente, em 2006, eu procurava um nome, eu me preocupava muito com isso. Hoje eu já não ligo mais tanto para nome, mas no começo a gente sonha, né, age com muito ímpeto,
E eu fui colocando alguns nomes e eu fiquei pensando assim, eu preciso de intimidade, eu preciso de graça, eu preciso de fogo. E é isso que a nação brasileira precisa hoje, de intimidade com o Senhor. Da graça dele, porque a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, e do fogo do Espírito Santo. E é uma visão. Eu falo que intimidade, graça e fogo não é um nome. Não é o nome de uma banda, não é o nome do ministério, é uma visão. É o que nós buscamos dia a dia, intimidade, graça e fogo. A Bíblia diz que o fogo tem que arder continuamente no altar. Eu sempre falo para os meninos que estão com a gente que esse fogo tem que arder no altar dos nossos corações. E para isso, somente a graça do Senhor que pode fazer com que esse fogo continue aceso. Em tempos tão difíceis, em tempos tão amargos, situações tão difíceis que nós vivemos, tanto no meio que nós estamos, quanto secularmente falando. Às vezes a gente está ministrando em algum lugar e quando nós chegamos em casa nós vemos completamente ao contrário daquilo que você estava cantando. Então as pessoas olham para você e pensam que você é o mega, é o cara mais forte da face da terra, mas é a graça. A graça que permite que nós estejamos no altar e adorando o Senhor. Ok. A gente está aqui da mesma cor, mas não foi combinado não. É verdade, né? Não. Fala rapidamente de uma coisa engraçada que aconteceu quando você estava ministrando, assim, uma coisa muito engraçada. Isso já aconteceu com quase todo ministro de louvor em igreja. Assim que eu comecei a ministrar na minha igreja, nas oportunidades, que eu não fazia parte do ministério de louvor, eu não tinha talento suficiente para fazer parte da equipe de louvor da igreja, eles eram bem melhores do que eu. Então eu comecei a ter oportunidades. Comecei a ter oportunidade de tocar, depois com uma música, depois com duas, aí eu fazia uma ministração que eu ia tocar uma música, por exemplo, na época, né? Fazia que o tempo de cantar chegou, aí na hora eu cantava, eu te busco, te procuro, ó Deus. Esqueci a letra da música, entrava em outra música por causa do tom, então, por causa da harmonia que é parecida, aí a igreja ficava, né, procurando entender, mas não vai cantar a música, não, e eu cantava outra música, assim. Nossa, interessante. Assim, irmão Arruda, um tempo da minha vida, no meu caso, quando eu senti muito afligido, eu precisava de um refúgio, e eu temi, porque isso é normal, eu temi a responsabilidade que Deus havia me dado, eu procurei, não sei porquê, eu procurei o louvor. Procurei aprender a tocar um violão, e isso despertou em mim, sempre gostei de música, mas isso foi despertado quando eu entrei na igreja. E aprendendo a tocar, foram os momentos que eu mais me senti no jardim de Deus. Eu acredito que foi necessário, eu senti uma força. E meu violão está lá em casa, às vezes eu pego e fico a sós com Deus. Falei, Deus, hoje um ministério mais lotado pastoral, ministração da palavra, é puxado você pegar, ficar com o instrumento. Mas aqui a sós, aqui nessa madrugada, eu quero dedilhar um pouquinho aqui e expressar o que está no meu coração através da música. Então, eu acredito que você passou por isso, os ministros de louvores passam por isso. É nesse momento que você sente sente medo, sente dificuldade. Esse é o ambiente propício para uma perfeita adoração. E junto, claro, com o dom de música, né? O dom de tocar instrumento. É um momento propício para você expressar o que vem da alma. Eu entendi o que você falou. E eu penso que é um momento propício porque existe uma palavra que fala assim, olha, entra no teu quarto em secreto. Jesus ensinou isso, que nós temos que entrar no nosso quarto em secreto e que lá nós receberíamos do Senhor. E não só a música, mas eu falo para os meninos que estão no quarto, você que não tem oportunidade, você que está passando por um momento de aflição, mesmo quando isso passar, permaneça no seu quarto, adorando ao Senhor. Porque é ali que nós recebemos o direcionamento do nosso ministério. Igual você falou, não, eu comecei no violão, depois eu fui pegando o direcionamento da palavra, hoje o meu ministério é pastoral, é ligado à palavra e não diretamente ao louvor, como eu pensei que fosse. Porque é ali em secreto que nós recebemos o direcionamento, é ali que nasce tudo. E eu falo para os meninos, do Intimidade Graça e Fogo, cara, vamos para o nosso quarto.
Vamos adorar. A gente se reúne na semana e é ali que a gente começa a buscar o Senhor em secreto e não tem ninguém vendo, não tem ninguém aplaudindo, não tem ninguém criando uma expectativa em cima de você, porque as pessoas criam expectativa. Quando você vai ministrar, quando você vai pregar, as pessoas querem receber algo de Deus e ali você não tem essa responsabilidade. A única responsabilidade que você tem é de adorar e de buscar o direcionamento de Deus. E quando eu estou no meu quarto, se o Senhor me pedir um ministério no meu quarto, eu entrego sem problema nenhum. Ele fala, Ruda, entrega teu violão. Eu entrego. Porque eu sei que ele vai ter algo maior para mim. E ainda que ele não tenha, eu sei que vai ser o melhor para mim. Então, no quarto é que nasce o ministério. Correto. Então são valores para diferenciar o ministro de louvor de um cantor, simplesmente de um músico. Exatamente. São esses os valores que nós estamos falando aqui no programa hoje. A intimidade com Deus, a vida com Deus, o que nós passamos, com a nossa reação. Serviço. Então, nós temos aqui que entender isso. Louvor e adoração é isso. É você bendizer, é você oferecer o seu melhor, é você chamar a atenção de Deus de alguma forma, viver para Ele. Nesses minutos finais, irmão Arruda, eu queria que você desse, antes de ministrar mais um louvor, só uma palavra rápida para aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades. Só uma mensagem, só uma palavra profética para eles, para que eles possam usar isso como uma chave de vitória que eles estão precisando, que às vezes na situação que eles estão, eles não veem. E a gente, quando está na situação, é difícil entender fé, crer, entendeu? Então, o que o Espírito Santo, através de ti, poderia dizer a essas pessoas? Querida, a palavra que eu tenho para você hoje, eu sei que você já pode ter ouvido isso, é não desista. Por mais que as circunstâncias digam ao contrário, creia na palavra daquele que te chamou. Creia de verdade que no tempo de Deus você verá a glória dele se manifestando na sua vida e você vai entender o propósito que você foi chamado. Eu quero te falar que você foi chamado para adorar ao Senhor, para viver em louvor e adoração. Arruda, mas eu não sou um músico, mas adoração e louvor não está ligado diretamente à música. Está ligado à sua conduta, à sua vivência. Você louva o Senhor quando você trata bem os seus filhos, você adora o Senhor quando você respeita a sua esposa, quando você respeita o seu marido. Você louva o Senhor quando você respeita os seus amigos. Você louva o Senhor quando você ama aqueles que te perseguem. Então, louve ao Senhor, acredite, permaneça firme na palavra que Ele te deu, aquela palavra que Ele te deu na madrugada, aquela palavra que você recebeu na igreja. Então, permaneça firme no direcionamento do Senhor, porque se você está passando por esse momento, querido, acredite, Ele está te capacitando, Ele está te treinando para algo maior. E você vai poder ministrar isso sobre a vida das pessoas quando você passar por isso. Então permaneça, porque existem vidas que dependem de você futuramente, que dependem de você hoje. Então permaneça, porque você é um canal de Deus na vida das pessoas, você é um canal de Deus na vida da nação brasileira. E eu creio que você pode mudar a história da nossa nação através da sua conduta transformada em Cristo Jesus. Amém? Então, nada melhor do que encerrarmos com esse Amém. Louvor. Teu amor me arrebatou e tem me levado, e tudo o que eu quero é estar contigo pra todo sempre. Leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, pois o teu amor é doce, bem melhor que tudo. Eu quero conhecer teu coração. Então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, pois teu amor é doce, é bem melhor que tudo. Eu quero conhecer
da Santidade 106.7 FM. Nós estamos encerrando. Deus abençoe a sua vida, visite o teu lar. Pai, todas essas pessoas que estão passando por problemas, Senhor, talvez dentro de si ou dentro das suas casas, Senhor, nós oramos e pedimos, Senhor, entra com a providência enquanto elas te adoram e te louvam. Tudo vai acontecer conforme o seu determinado plano. Um beijo para todos os ouvintes, beijo no coração de todos, até a próxima, amém.